Boa noite. No vídeo de hoje a gente vai ver os fariseus acusando Jesus de estar possuído por um Bezebu, que é um demônio, tá bom? E vai ver também a escolha dos 12 discípulos. Se você ainda não viu isso na Bíblia, já deixa o like, comenta, compartilha também para outros amigos poder ver. E se você também não viu os vídeos antigos, que a gente leu Marcos 1 e 2, os capítulos, vai aí no vídeo e assiste, tá bom? Hoje a gente vai fazer a leitura de Marcos 3, de 13 até o final do capítulo 3, tá bom? Que é o 35. Vamos à leitura. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que lhe desejava que acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram 12 que escolheu: Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, Judas Iscariote, o que traiu. Então a gente vê aqui, primeiramente, Jesus escolhendo 12. O que significa essa escolha dos 12? Ele está fazendo uma nova linhagem, tá bom? Ele está fazendo uma nova aliança. Então existiam os 12 filhos de Jacó, agora vai existir os 12 apóstolos de Jesus. Isso significa nova aliança, os novos filhos de Jesus, tá bom? Que ele vai dar continuidade em Israel. Antes, Deus só agia através de Israel, ou seja, só poderia ser da nação de Deus quem era de Israel. Hoje, com os novos filhos de Jesus, qualquer um que aceite Jesus pode se tornar filho, ou seja, pode ser salvo por ele, tá bom? Então agora tem uma nova aliança com Deus. E qualquer um, não necessariamente precisa ser judeu ou israelita para ser salvo. Qualquer um que aceite Jesus pode ser salvo, tá bom? E era isso que ele queria demonstrar escolhendo os 12. Outra coisa que é interessante é que a partir do momento que ele escolhe, ele também dá o Espírito. Ou seja, esses 12 podem expulsar demônios, pode curar e tem autoridade na fala. Ou seja, para quando ele chegar em uma cidade pregando, não ser somente um homem, tá bom? Mas ser um Espírito de Deus falando através daquele homem. Então Jesus também dá essa autoridade. E vocês e eu, qualquer pessoa que for falar de Deus, quando falar em verdade, o Espírito também vai estar falando com aquela pessoa. Então pastores na igreja e tudo. Tá bom? Então é por isso que muitos homens pregam muito lindamente, falam coisas lindas, porque é o Espírito falando através daquele homem, assim como Deus colocou aqueles apóstolos ali para falar para a nação de Israel. Tá bom? Outra coisa interessante ver é porque Jesus sabe que existe um limite para ele ali, que seria a cruz. Ou seja, ele não poderia falar para todas as nações dele, porque ele precisaria pagar o preço na cruz. Então ele escolhe 12 para dar continuidade naquilo que ele queria. Então a gente, assim, quando quiser fazer obras grandes no mundo, ou fazer coisas muito grandes, a gente precisa de outras pessoas, porque a gente é limitado. Jesus, o limite dele era a cruz, ou seja, ele precisava morrer para pagar o preço dos nossos pecados. A gente é limitado por natureza, a gente não consegue fazer nada sem outra pessoa, tá bom? Tem até uma frase na Bíblia que fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem. Ou seja, eu sou bom em algumas coisas, mas tenho falha em outras. Mas às vezes meu irmão é bom naquilo que eu falho e eu sou bom naquilo que ele falha. Então a gente junto consegue ir muito além do que o normal, tá bom? Existe até Harvard, uma pesquisa que fala que duas empresas quando se juntam, rivais, tá? Então um exemplo, McDonald's e Burger King, em vez de cair a venda delas, as duas quando se juntam vendem muito mais. Então se as duas vendiam 15, quando elas se juntam para concorrer, elas vendem 30 cada uma, tá bom? Então o lucro aumenta muito mais. E assim devemos ser, se juntar com nossos irmãos, tá bom? Para a gente conseguir falar muito melhor da palavra de Deus, para ir muito além do nosso propósito, para fazer uma obra muito maior que a gente sozinho não faria, tá bom? Então devemos se juntar com esses nossos irmãos. Então aqui Jesus vem trazendo isso, uma nova aliança e a junção como é importante, porque a gente sozinho não consegue, tá bom? E aí depois a gente dá continuidade aqui no capítulo 20. Certo dia, Jesus entrou numa casa e a multidão começara a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então a família verdadeira de Jesus, tá? A mãe e os irmãos, tentaram impedir Jesus de pregar ali. Tá? E por que fez isso?
provavelmente porque ela estava com medo de Jesus ser condenado pelos fariseus, do que ele falava. Outra coisa também foi por Roma, tá? Por ele estar causando um caos ali na cidade, poderia ser que Roma viesse a vir ao local e querer matar Jesus. E o outro também por cuidado, que ele estava sem comer, tá bom? Então a família de Jesus queria trazer. Só que também uma coisa que é muito importante ver aqui, que a família de Jesus não entendia quem era Jesus, de fato. Porque Jesus era o Filho de Deus, então ele não precisava daquelas pessoas preocupadas com ele, tá bom? E às vezes a nossa família vai querer barrar nós, parar a gente, porque elas não entendem o nosso propósito. Assim como a família de Jesus não entendia o deles. Você vai ver que muitas vezes a família de Jesus questiona, tá, as atitudes dele e não acredita no que ele faz. Mas Jesus, como reconhecia o seu propósito, ele dá continuidade no ministério, até que converte a família dele. Você vai ver que a mãe dele ficou com ele na cruz, porque ele já sabia quem ele era. O Tiago, o irmão dele, dá continuidade no ministério, falando dele para outras pessoas. Judas também dá continuidade, escreve até cartas, né? Tiago escreve cartas que estão na Bíblia. Judas também, que são irmãos de Jesus, tá bom? Então, assim, você vê que futuramente, devido ao propósito que Jesus tinha, ele conseguiu convencer os irmãos dele. E às vezes assim somos nós. A gente entra na igreja, a gente começa a ler a Bíblia ou coisa do tipo, e nossa familiar começa a julgar, falar que a gente tá louco, que isso aí é uma bobagem, é uma besteira, mas a gente deve continuar no nosso propósito. E logo após começar a concluir nosso propósito, eles vão notar isso e vão também se converter, vão começar a entender que é um mundo melhor estar com Deus do que fora dele, tá bom? Então muitas das vezes quando a gente vem em algum propósito de trabalho, alguma obra, os nossos familiares vão nos julgar por medo, por não conhecer ou por não entender quem somos. Mas a gente deve continuar a fazer aquilo que a gente acredita que é certo, tá bom? E logo, quando a gente começar a concluir nosso propósito, os nossos familiares vão ver isso também. E vai também querer ajudar a gente a concluir, tá bom? Então, muitas das vezes, quando sua mãe, seu pai, enfim, seu irmão, sua esposa, fala, não vai na igreja não sei o que. Não, vai, porque você entende seu propósito. Eles não entendem ainda, tá bom? Mas um dia eles vão entender. Tem uma parte até em João 7,5 que fala assim, ó, pois nem seus irmãos criam nele. Ou seja, como os irmãos de Jesus não sabiam quem ele é, não acreditavam no que ele falava, acontecia isso aqui, queriam tirar ele do propósito dele. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era, então dá continuidade. Tem outra parte que fala também, em Marcos 6,4, que fala assim, ó, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Marcos 6,4. Então aqui ele demonstra isso, que quando a gente estiver no ambiente e quiser fazer coisas diferentes daquele ambiente, você não vai ter honra. Ninguém vai te ajudar. Pelo contrário, eles vão querer que continue na mesma forma que eles vivem. Então, quando você quiser mudar seu estado de espírito, né? Ou seja, sua família não busca Deus e você quiser buscar, as pessoas vão te julgar, porque eles não vão entender o seu propósito. Assim também vai ser em trabalhos ou qualquer coisa diferente do que sua família acredita que é certo fazer. Eles vão te julgar. Mas se você acredita de fato que é certo, você deve fazer, tá bom? Então aqui é a primeira coisa que demonstra isso aqui. Outra coisa também que demonstra bem legal aqui é que Jesus não havia comido, não havia descansado, mas quando a multidão chega, Jesus se levanta e vai falar com a multidão. O que demonstra? O propósito. Jesus entendia especificamente qual era o propósito dele, que era falar com a multidão, era salvar aquela multidão. E não só na cruz, mas com palavras, entendendo que existe uma nova ordem, uma nova aliança. Tá bom? Ele estabeleceu essa nova aliança. Ele veio para falar dessa nova aliança que ele estabeleceria, que ele seria o rei da nova aliança, tá bom? Então ele, mesmo com fome, cansado, ele sai para dar continuidade ao seu propósito. Assim a gente também deve ser. Quando a gente entender um propósito na nossa vida, a gente deve seguir aquele propósito 100% do tempo, tá bom? Às vezes deixando o cansaço de lado, deixando um pouco a fome de lado, o desânimo, a tristeza de lado, para dar continuidade no propósito. E assim a gente vai conseguir atingir, tá bom? Então aqui Jesus demonstra isso, que quando a gente tem um propósito, a gente deve fazer tudo por aquele propósito, de verdade. E é o que Jesus faz. Ele acorda cedo para falar com a multidão, ele expulsa demônios, ele é julgado, mas em momento nenhum ele para. Ele vai falando, vai fazendo, vai de um lado, vai para o outro, vai em uma cidade, vai para o outro, porque ele de fato entendeu o que é o propósito. Igual agora, ele chegou cansado, com fome, mas ele levanta e vai falar com a multidão, porque ele entende qual é o propósito, o que ele deveria fazer. Assim a gente também deve buscar entender e fazer o que a gente sabe que deve fazer,
tá bom? Deixando a tristeza, o cansaço, o desânimo de lado para cumprir o nosso propósito, tá bom? Dando continuidade aqui, então os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém e disseram: está possuído por Bezebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com comparação: como é possível Satanás expulsar demônios? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desentregará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. E eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmava: está possuído por um espírito imundo. Tá bom? Então aqui a gente vê os fariseus queriam tanto acabar com Jesus, queriam tanto parar o ministério de Jesus, que eles começam a falar que é demônio, para tirar a glória de Deus, para tirar a glória do Espírito que falava em Jesus, tá bom? E Jesus fala, isso é a maior blasfêmia que a gente pode fazer, que é não reconhecer o Espírito. Quando o Espírito está falando com a gente negar ele, tá bom? Então, quando o Espírito falar com você, quando alguém com o Espírito falar com você, não negue, tá bom? Porque essa é a maior blasfêmia. E o que é isso? É um coração totalmente frio. Os fariseus tinham um coração totalmente frio. Não entendiam o propósito deles nem de Jesus, tá bom? Que os deles era falar com a nação, e já que eles não cumpriam o papel deles, Jesus vem para cumprir. E eles também julgavam Jesus e ainda comparavam com o demônio. Então aqui Jesus fala que o maior pecado é esse. É quando o Espírito falar, você negar, ou seja, negar totalmente a Deus. É não se arrepender. Aí você pergunta, como eu sei se eu já cometi ou não esse pecado? Se você se arrepende dos seus pecados, ou há dúvida, é porque você ainda não cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado não tem dúvida mais. Ele não liga, ele acha que é 100% certo, é 100% santo, tá bom? Ele está negando 100% a Deus. E é mais ou menos isso que os fariseus faziam. Eles conheciam a palavra, mas eles negavam toda ela. Eles distorciam toda ela, ou seja, não ouviam o Espírito. Negavam o Espírito quando falava com eles. Assim como Jesus, que era Espírito naquele momento, falando com eles negavam toda a palavra de Jesus. Tá bom? Outra coisa interessante de ver aqui, Jesus mostra 3 coisas. A casa dividida, ou seja, qualquer lugar que esteja dividido, se no seu trabalho a equipe está dividida, se na sua casa você e sua esposa brigam, se em uma parceria de amigos vocês estão brigando, aquilo será desfeito, aquilo será derretido, né? Aquilo seria acabado. Então Jesus fala para a gente ter união, a gente se reconciliar com o outro. Então se na minha casa eu e minha esposa não está bem, a gente deve se reconciliar. Se no meu trabalho eu não estou bem com meus amigos ou colegas de trabalho, eu devo me reconciliar com eles, tá bom? A gente como cristão não tem que esperar do próximo, tem que vir da gente. Ah, mas o próximo que errou, mas o próximo que xingou, mas enfim, a gente tem que vir da gente, tá bom? Não esperar do próximo a mudança, mas começar a mudar pela gente, tá bom? Porque aquilo que está dividido será desfeito. Então, se você dá valor ao seu casamento, você deve buscar a melhora, não esperar do próximo, porque senão aquilo vai ser desfeito e você vai sofrer as consequências. No trabalho, enfim, em qualquer lugar, na igreja também, tá bom? Então, nós não podemos estar divididos no ambiente que a gente tiver, porque se tiver dividido, a gente vai ser, irá fazer parte da falência daquilo, do erro daquilo, da desintegridade daquilo, como no casamento, tá bom? Então a gente como cristão deve sempre buscar estar em união, sempre buscar estar bem com nossos amigos, nossos parceiros, tá bom? Jesus demonstra isso, que a igreja, que era ele naquele momento, estava unida com Deus, tá bom? E o diabo era com o diabo. Ele não poderia ser do diabo e expulsar diabos, ou ser de Satanás e expulsar, porque se fizer isso, o tempo do diabo cai. Então é o primeiro ponto que ele demonstra aqui. Segundo ponto, que homem pode entrar na casa de outro homem e saquear?
a não ser um mais forte que pode amarrá-lo. Então Jesus demonstra que ele amarrava o diabo, ele era mais forte que o diabo, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então ele poderia sim expulsar demônios, porque ele é mais forte que o diabo. Mostra aqui também que o diabo estava amarrado perante ele. Então quando ele expulsava, mesmo o diabo sendo forte, Jesus era mais forte, amarrava ele e tirava ele das pessoas. Tá bom? Então aqui mostra o poder de Deus. E aí ele fala que saquear a casa. O que significa isso? Ele está expulsando os demônios dentro do templo, né? Da casa que é nossa. Do templo de Deus que somos nós. A igreja que somos nós. Então ele saqueia, né? Ele tira o demônio, ou seja, algo ruim da pessoa. Saqueia, né? Rouba da pessoa, porque às vezes a pessoa nem quer que tire. Digamos assim, não que ela não quer, mas ela não sabe que aquilo ali está fazendo mal para ela. Então Jesus vem, tira e joga de volta para o demônio, ou seja, tira da pessoa. Outra coisa também, saqueia as almas. Então o demônio queria condenar as almas e Jesus vem para retirar da mão do demônio essas almas condenadas. Ele vem para pagar o preço. Isso também demonstra a bondade de Cristo, tá? O propósito de Cristo, ele vem para salvar as almas das pessoas que estavam com o julgador, tá? Eu não lembro se é Satanás ou demônio, alguma coisa assim, significa o julgador. Então ele julgava e condenava as pessoas. E Jesus vem para pagar o preço da condenação. Ou seja, ele vem para saquear, tirar aquelas almas que estavam perdidas da mão do condenador, da mão do que julgava, que era Satanás. Tá bom? Então Jesus demonstra isso, que ele vem para salvar almas. E também ele fala aqui, ó. Eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia... aqui, ó. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte? Somente alguém mais forte. O que ele está demonstrando aqui também? Que ele é muito superior ao diabo. E se a gente acreditar nele, a gente também tem poder para tirar da mão do diabo. Tá bom? Mas a gente tem que ir com Cristo. Se a gente for sem ele, como ele deu o poder aqui, a gente perde. Tá bom? E aí o finalzinho aqui, ó, no 31, está escrito assim: então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui ele demonstra o quê? Naquele momento, os irmãos deles de sangue não faziam a vontade de Deus. Então, eles não faziam parte da comunhão, eles não faziam ainda parte da nova aliança. Só quando aceitasse Jesus, se tornariam irmãos de Deus, se tornariam filhos de Deus. Tá bom? Então, aqui ele demonstra isso. Enquanto ela não acreditava, e os irmãos não acreditavam nele, eles ainda não faziam parte da nova aliança de Deus. E isso também demonstra o quê? Que ele vem para se tornar uma nova aliança. A mãe dele era uma mulher que estava na lei. Os irmãos dele ainda estavam na lei. Tanto é que ela era uma mulher que o Espírito desce e dá Jesus para ela, né? A gente vê isso em Mateus, e fala que é uma mulher santa naquele momento. Mas ela estava debaixo da lei. E Jesus vem trazendo a graça. Porém, elas ainda não conheciam a graça que era Jesus. Eles não aceitavam Jesus como Salvador. Então, eles não faziam parte ainda da nova aliança. Tá bom? Então, Jesus ele demonstra isso. Quem aceita Jesus verdadeiramente e andam conforme o que Jesus direciona, esses são o irmão verdadeiro de Jesus. Esses fazem parte da nova aliança. Tá bom? Então, a gente conclui aqui Marcos 3. E os ensinamentos são esses hoje. A gente fica que, estando com o irmão, a gente vai mais longe, tá bom? Então, em união, a gente vai mais longe. A gente pode chegar onde a gente nem imaginou, tá bom? Uma casa dividida pode ser destruída. Então, se a gente tá com os irmãos, mas a gente tá em briga, aquilo ali vai ser desfeito, vai ser destruído. E outra coisa, Jesus é poderoso, tá? Então, se tem na sua vida uma dificuldade, um problema, ele pode e tem poder e autoridade para tirar esse problema de você. Ele pode expulsar seu demônio. Ele demonstra isso novamente. Ele pode curar sua doença, tá bom? Ele pode amarrar o diabo que tem na sua vida e expulsar ele daí, tá bom? Mas você tem que aceitar essa nova aliança. Você tem que aceitar fazer parte da graça de Deus. Você tem que aceitar ele como seu único salvador. Amém?